Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais um ano com vocês. Queria agradecer primeiro a presença de todas as usinas, os parceiros, de patrocinadores, expositores. Obrigado por todos e pela confiança que vocês depositam na gente de poder estar aqui durante 2 dias para ouvir o que a Fermentec tem para falar, junto com seus parceiros, com as usinas, com seus clientes, para que a gente tenha mais peças nesse tabuleiro que tem se diversificado muito, que é o nosso setor. Esse setor de etanol, de cana, de milho, de biogás, de proteína, através da levedura seca, de HVO, de óleo, de DDG e tantos outros produtos que a gente tem uma oportunidade de crescer. E o mais importante é que a grande maioria desses produtos não estão vindo só da cana nem do milho, mas também dos resíduos que são produzidos por essas matérias-primas. De maneira rápida, para essa abertura, a gente vai estar 2 dias falando de vários temas importantes na indústria, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. A Fermentec está fazendo 49 anos esse ano. Já fez, né, em fevereiro. E iniciou lá em 77 com 3 usinas. Santa Elisa, Vale e Pedra. Naquele momento, onde o governo incentivava demais a produção de etanol, só que a maioria das usinas não tinha interesse em produzir devido à baixa eficiência, uma das coisas que foi fundamental e que perdura até hoje é o que a gente vai tratar aqui. Para que a gente tivesse esse aumento de rendimento fermentativo, a gente precisou de muita pesquisa, desenvolvimento de muita metodologia para medir bem e saber o que fazer com esses novos números que essas novas metodologias geraram. Isso aí sempre foi uma parceria, que é muito mais do que a gente falar em cliente, foi a parceria das usinas. As usinas acreditaram que a pesquisa poderia ter um impacto muito grande na eficiência. Ou seja, esse conhecimento gerado poderia ter um impacto muito grande na prática da usina, para aumentar rendimento, tanto em etanol quanto em açúcar, em qualidade do açúcar e tudo mais. Então, tudo que foi feito nesses 49 anos, sempre foi feito dessa maneira, em parceria, sempre junto com o setor. E é por isso que a gente cresceu. A gente começou a gerar mais dado, né, com várias metodologias aqui, desde 77 até chegar nos dias de hoje. E é impressionante como os desafios vão acontecendo e a gente nunca fica parado. Se vocês forem pensarem bem, lá em 77, 78, quando a gente começou a fazer análise estatística e começou a perceber que a bactéria poderia impactar rendimento fermentativo, e aí a gente começou a trabalhar como que a gente minimiza esse problema. E até hoje a gente precisa estar mapeando esse índice para que a gente não tenha perdas, né? Ou seja, a bactéria ela está sempre lá, mas a gente precisa monitorar ela da melhor maneira possível e tomar as ações, né, para que ela não atrapalhe a nossa eficiência. Então, primeiro análise, dados, depois análise estatística. Quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em tudo isso que já faz tempo que a gente fala sobre isso,
como que a gente gera não só dados, mas como a gente gera ação para minimizar os problemas, a gente está falando de um trabalho que a gente tem feito, que eu falo, é a parceria Usina e Fermentec e outras empresas há 49 anos. Até chegar em metodologias capazes da gente gerar muito mais dado. Naquela época, a gente trabalhava, né? Se a gente for pegar aqui, cada ponto desse aqui é um ponto, cada ponto vermelho desse aqui é o ponto da média semanal de uma usina. E hoje a gente tem dado em tempo real, se a gente quiser a cada minuto, a cada hora. E essa geração de dados, ele precisa servir para a gente aumentar ainda mais a nossa eficiência. Vocês sabem muito bem que a eficiência da usina é um acumulado. Então, se a gente tem uma perda, a gente precisa, o mais rápido possível, resolver, identificar e resolver o problema para que ela não perdure e o nosso acumulado abaixe. Então, a Fermentec, junto com seus parceiros, tem desenvolvido, esse aqui foi um trabalho aí de 4 anos, com as usinas, com a Ipiranga, com a Pedra, com a Alta Mogiana, para que a gente possa medir todo o açúcar que está entrando na usina e medir direito, então, a eficiência. E a gente vai falar mais sobre essa tecnologia, ou seja, é mais dado, análise estatística, quanto mais dado, mais confiança você tem nessa análise estatística e mais ação a gente pode tomar. E, na verdade, a escala já existe, né, gente? O que a gente está gerando de dado na usina é uma coisa impressionante. Se a gente for pegar aí só as usinas que possuem a plataforma de inteligência da Fermentec, que é o GAOA, nós temos aí mais de 43 bilhões de pontos de dados de processo, mais de 2.000 relatórios diários, 265 relatórios semanais e 26 reuniões mensais só esse ano. Só esse ano. Agora, não adianta a gente produzir tanto dado se a gente não toma ação, né? Que é o que foi falado aqui. Então, quanto mais dado, mais confiança você tem nessas análises estatísticas, mas realmente o que vai agregar valor são essas análises, né, interpretações que a gente toma em decisão. Hoje o GAOA trabalha com relatórios diários, que é a inteligência que gera esses dados aí. O semanal, ele faz um apanhado de tudo que foi feito nos diários e prioriza isso todo automaticamente. E o mensal, então ele auxilia o consultor para avaliar todos esses dados aí, e daí fazer um plano de ação junto com a usina. Além disso, é lógico que não dá para esperar o mês inteiro para fazer essas ações aqui. Mas então existe o contato da usina com a Fermentec o tempo que for para a gente já começar a trabalhar essas ações aí. Então, de uma maneira explícita, né, relatório diário, ele já apresenta para vocês aí alguns fatores aí que pode estar acontecendo, né, os principais fatores que estão afetando o RTC. Então, aqui nesse exemplo, a extração, queda da pureza, perda de RT nos multijatos. Isso aqui por dia. Se não tiver nada, não tem problema, não vai aparecer nada para vocês lá para fazer. O semanal também, todo automatizado. E não só ele coloca os principais indicadores, como a prioridade, né, vermelho, amarelo e o verde. E aqui no cantinho, né, a primeira coluna aqui, onde são os dados que tiveram correlação. Então, tudo isso já automatizado, que facilita demais aí a vida do consultor, mas principalmente da usina. E aí, então, você pega esses dados aqui para que, junto com a consultoria, possa tomar as melhores decisões. Gente, voltando do início da minha fala, né? A tecnologia,
ela é muito importante, porque ela amplia a quantidade de dados e de informações que a gente recebe. Mas tem um ponto que ele funciona em qualquer empresa, de qualquer setor, para qualquer coisa, que é a gestão e as pessoas. A tecnologia ela não vai fazer nada sozinha. A gente está cansado, vocês estão cansados de ouvir essa frase, né? Mas quando a gente pega na prática, quando você tem uma tecnologia nova e acha que ela vai resolver todos os seus problemas e que você não vai ter mais nenhuma preocupação com aquilo, isso aí vem na nossa cabeça. E a gente fica com aquele negócio achando que a gente resolveu tudo. Só que não. Se a gente, pessoas, não se desenvolver junto com as tecnologias que estão surgindo aí, a gente não vai conseguir gerar valor com tudo isso que está aparecendo. E é por isso que vocês percebem que, em relação à novidade tecnológica, inteligência artificial, se você abrir isso para pesquisar todo dia, vai ter uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Por que tudo isso que está acontecendo nessa velocidade extrema não está impactando a eficiência de tudo? O ano passado saiu na capa da Time que as empresas dos Estados Unidos somadas todas investiram mais de $1 trilhão em inteligência artificial. E o ganho foi pífio. Aí você fala, nossa, mas então, de novo, sem esse tripé aqui, se as pessoas não se desenvolverem para usar isso aqui, nada vai funcionar. E mais importante ainda, é a gestão, gente. Essa gestão dos dados, de toda a metodologia, de toda a tecnologia nova, precisa estar dentro do processo das empresas. Você tem que trabalhar todo dia com eles, todos os dias com eles. Aí você vai aprendendo e vai desenvolvendo junto com a tecnologia os principais pontos para você ver oportunidade de melhoria. Para finalizar, eu não sei se vocês viram essa notícia, né? Que cientistas identificaram um tipo de açúcar, né, no espaço a cerca de 26 mil anos-luz da Terra. É longe pra caramba. Putz, açúcar, cara. Uma matéria orgânica. É um negócio espetacular isso. Isso aí muda a forma como a gente pode pensar que a vida iniciou. A gente sempre fala, será que existe uma outra vida em outro planeta? Às vezes a vida começa numa poeira cósmica, não precisa nem ter de planeta mais. Se você tem uma matéria orgânica como um açúcar, que ele sozinho não faz nada, mas ele é sim uma base para a vida, isso aí pode mudar a forma como a gente enxerga a vida, como que surgiu, se existem outras por aí. Mas o mais interessante, voltando ao início da nossa fala aqui, que é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, nesses 2 dias de evento, é que a tecnologia não faz nada sozinha. É lógico que ninguém coletou uma amostra da poeira cósmica 26 mil anos-luz lá para analisar. Então você precisou de um equipamento ultramoderno para pegar isso aí e gente especializada para interpretar e definir que isso aí era um açúcar. E é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa ter o máximo de conhecimento possível, gente. Uma curiosidade muito grande, e é um dos motivos de vocês estarem aqui, para que a gente tenha, quanto mais informação a gente tem, mais peça para esse quebra-cabeça maravilhoso e oportunidades que o setor está tendo. Eu não conheço um setor que começou com açúcar, depois foi para etanol, depois foi para cogeração, mas assim, né, em fileira com o outro, né, um espaçado do outro. E agora você tem um leque aí de no mínimo 7 a 8 oportunidades
de produção de outros produtos voltados para a cana e para o milho. Só que para isso a gente precisa realmente não só produzir com eficiência e produzir com inteligência. Agradeço mais uma vez a presença de todos e um excelente evento.